João? João, você está sem som, João. Você está sem som, não estamos te escutando. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião aí do nosso grupo TIs Integradas. Hoje nós temos aí o prazer e a satisfação de receber conosco o Eduardo Renó. Eduardo aí é médico intensivista, atua também com nutrologia, e tem um mestrado em biotecnologia. Ele é um médico intensivista do HCOR, aqui de São Paulo, tem uma experiência ampla aí em gestão, e ele vai falar para nós hoje um assunto bastante interessante, que talvez o título tenha deixado até a turma um pouco intrigada, né? O espiritual, a espiral da vulnerabilidade. E é um assunto que, com certeza, está no nosso dia a dia da UTI hoje, e tenho certeza que todos vão aproveitar. Eduardo, obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Eu, Fique aí à vontade, a tela é sua. eu que agradeço, Desculpa, pessoal, doutor eu Eleron. estou com um problema aqui de conexão, mas eu queria dizer que o Eduardo, além de tudo, também é meu médico. Ah, Eu sou paciente do Eduardo, sou um bom paciente. Mas você, bem-vindo aí, Edu. o Eduardo está te tirando da espiral. Eu não sei se é bom ou se é ruim, né? Então, fiquei Para curioso. tirar da espiral tem que esticar o telômero, hein, Eduardo? Então, ainda não descobrimos como fazer isso, né? Mas, Então, vamos lá, Eduardo. Vamos lá. vamos lá. Bom, meu nome é Eduardo, então, né? Eu já trabalho com terapia intensiva desde 2012, quando eu tirei meu título. E a gente vê que cada dia que passa, né? A gente observa que os pacientes de terapia intensiva cada dia estão mais frágeis, e não necessariamente fragilidade quer dizer idade, né? E a ideia é tentar construir uma imagem dessa fragilidade, né? E dar uma visão um pouquinho diferente do que só mesmo a gente rotular a pessoa como frágil, desnutrido, sarcopênico, sem ter um norte ou um caminho onde a gente pode seguir. Eu vou partilhar a tela agora para poder começar a apresentação. Então, a espiral da fragilidade, tendo a fragilidade como determinante e consequência da doença crítica em terapia intensiva. Quando a gente avalia as internações, nos últimos anos em terapia intensiva, a gente percebe que a idade das internações, elas aumentam, né? A média de idade dos pacientes internados, ela vai aumentando. Hoje, a gente tem cerca de 40% dos pacientes que estão internados em terapia intensiva, eles são de 60 a 80 anos de idade. Então, é muito comum quando a gente entra no nosso ambiente, na nossa UTI, né? A grande maioria dos pacientes que a gente observa, e geralmente os pacientes que ficam mais tempo na UTI, são aqueles de maior idade. E geralmente aqueles pacientes de maior idade são aqueles que têm uma possibilidade de serem mais frágeis, de terem uma reserva biológica menor e, com isso, ter um resultado pós-terapia intensiva, um resultado metabólico pior. Aqui não tem relação com a idade, mas a gente percebe que a média de internação, de tempo de duração de internação em média de seis dias, né? Dos pacientes, principalmente clínicos e cirurgias de urgência, que é onde encaixa
o nosso paciente frágil, né? E a duração média de internação em dias durante a hospitalização, em média de 15 a 20 dias. A gente percebe que a fragilidade, ela não começa na terapia intensiva. Na verdade, a gente percebe a fragilidade na terapia intensiva geralmente depois do evento agudo. Então, a gente tem aquela escadinha de evolução, né? Então, você é jovem, tem uma reserva metabólica adequada, aí você vai envelhecendo, vai tendo comorbidades, dependendo do seu status socioeconômico, você tem acesso a terapias, acesso a suplementos, atividade física. Dependendo das comorbidades que você tem, você pode ter inflamações crônicas de baixa intensidade que vão diminuindo sua reserva metabólica, e aí você tem um evento da terapia intensiva que muitas vezes ele é o divisor de águas entre a vida e a morte e a qualidade de vida. A espiral da fragilidade, ela seria o quê? Seria como se fosse um tufão, um ciclone bidirecional, né? Onde o paciente tem uma baixa reserva metabólica, ele entra na UTI, ele desenvolve a síndrome pós-UTI, depois ele não consegue voltar à funcionalidade que ele tinha depois da UTI, e depois ele reinterna e cada dia é pior. Muito comum a gente ver paciente internando 2, 3, 4 vezes, principalmente em hospitais particulares, né? Onde você tem aquele idoso, principalmente, internando várias vezes. A primeira vez por uma cirurgia eletiva, não se recuperou, aí começa a ter intercorrências clínicas e essa internação ela vai se somando. A gente tem o paciente robusto, né, que tem uma reserva funcional bem adequada, e a gente tem o paciente frágil, né, que tem uma reserva depletada, até o momento onde ele tem um não retorno, onde ele vai evoluindo com piora metabólica progressiva e muitas vezes ele não sai da terapia intensiva, ou quando ele sai do hospital, da terapia intensiva, quer dizer, ele vai para uma enfermaria, né? Nessa enfermaria com uma traqueostomia, com ventilação mecânica, precisa de nutrição enteral, parenteral, com vários cuidados ainda, né? Quando a gente fala em fragilidade, a gente tem que falar que é uma interseção entre a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, com outras alterações multissistêmicas, né? Como declínio cognitivo, falta de rede de apoio, esgotamento daquela reserva homeostática, que é aquela reserva biológica, que atrapalha a evolução do paciente, muitas vezes sem uma rede de apoio que pode dar esse suporte na alta do TI, quando o paciente ele sai tentando se reintegrar na sociedade. A gente pode ver com uma visão clínica, numa fotografia, aquele idoso sarcopênico, que não consegue levantar da cama, que tem uma fragilidade muscular aumentada, não consegue tossir, mas dentro daquele corpo, a gente vê uma tempestade sistêmica, com aumento da vulnerabilidade celular, estressores agudos a todo tempo, tanto estressores agudos que podem ser da doença aguda mesmo, né, uma pneumonia, uma infecção, estresse cirúrgico, quanto as terapias que a gente desenvolve na UTI, né? A diálise, a ventilação mecânica, a ECMO, tudo isso favorecendo e estimulando também uma fragilidade, né? A gente tem os ambientes de hiperinflamação, né? E quando a gente pensa no paciente idoso, entra o conceito do inflammaging, né? Onde aqueles pacientes têm cronicamente perfis inflamatórios mais alterados, né? Com PCR elevado, interleucina 6, TNF-alfa, né? E os estressores da UTI, né? Onde esses marcadores eles vão subindo dependendo dos eventos agudos que ele sofre em ambiente de terapia intensiva. Um acesso central, uma diálise, ventilação mecânica. E tudo isso piora o catabolismo, né?
A gente percebe que a UTI não é, a fragilidade não é só força muscular, mas existe uma disfunção muscular e mitocondrial bem importante, onde a gente tem um desequilíbrio entre o anabolismo e o catabolismo, né? E esse desequilíbrio, ele perpetua o processo de fragilidade, principalmente no sentido de perda de massa muscular, né? Quando a gente avalia a parte nutricional, muitas vezes também marcadores que a gente poderia avaliar em paciente ambulatorial hoje na UTI não são adequados, né? Como a albumina, pré-albumina, transferrina, eles não denotam reserva metabólica, mas sim funcionam como proteínas de fase aguda. Então, no paciente inflamado, essas proteínas elas vão estar alteradas, então a gente não pode usar elas como marcadores de nutrição. Então, a gente tem um paciente frágil, previamente frágil, um idoso ou uma pessoa de meia idade com comorbidades, e ele vai ter um ambiente que vai piorar essa fragilidade. A gente vai ter o acelerador metabólico, que é o processo inflamatório, e o dano estrutural, que seria a fraqueza adquirida, perda de massa muscular, que vai perpetuar o processo de fragilidade, inclusive quando ele recebe a alta da UTI. Então, de novo, hiperinflamação, a falência anabólica, né, a falência de fazer o músculo novo naquele processo inflamatório agudo, e aquela bússola de nutrição invertida, né? A albumina cai e como reflexo inflamatório, mas não como reflexo carencial. Quando a gente fala de fragilidade, no final das contas, a gente acaba falando, e o final realmente da linha, é a síndrome pós-UTI, que ela tem três pilares importantes. O pilar físico, que é por conta da fraqueza muscular adquirida na UTI, neuropatia, dor crônica, disfagia e desnutrição amplamente associadas. O déficit cognitivo, que muitas vezes ele é deixado de lado ou avaliado de maneira secundária. E o déficit psicológico, né? Grande parte dos pacientes que saem da UTI, eles têm depressão, eles têm estresse pós-traumático, eles têm crise de ansiedade, e a gente observou muito isso no pós-Covid, né? A gente viu muita gente no consultório com transtorno de ansiedade, principalmente de síndrome do estresse pós-traumático e transtorno de ansiedade generalizado. Quando a gente fala do domínio físico, síndrome da UTI, seria aquela fraqueza, né, adquirida na UTI, com uma polineuropatia, uma fadiga intermitente, não consegue fazer atividade física por conta de uma doença muscular e mitocondrial mesmo, né? E essas limitações, elas podem persistir até por 15 anos. E muitas das causas dessa imobilidade, dessa alteração muscular, é por conta da nossa cuidado, né? Em ambiente de UTI, a gente promove quase uma gaiola física para o paciente, né? Tubo, paciente traumatizado com colar cervical, acesso venoso central, drenos, sistema de monitorização, sonda vesical, sonda retal, aquele paciente que tem diarreia, restringindo muito a mobilização do paciente, né? A gente sabe que cerca de 15 a 25% da massa muscular do paciente ela é perdida, não só pela doença inflamatória, mas também pela imobilidade do paciente, que muitas vezes é causada pelo nosso cuidado. Temos as drogas que nós usamos na terapia intensiva, né, como os bloqueadores neuromusculares, corticoides, anticolinérgicos, todos esses também são fomentadores diretos da imobilidade e da síndrome da fraqueza muscular adquirida na UTI. Do ponto de vista cognitivo, quando a gente fala em pós-UTI,
A gente está falando de déficit de memória, lentificação de raciocínio, lentificação do processamento mental. A gravidade dessa alteração cognitiva, ela impacta e ela é comparável até ao Alzheimer, né? Muitos desses pacientes não conseguem trabalhar com aquilo que eles trabalhavam antes, principalmente por conta dessa lentificação. O paciente que sai da terapia intensiva e aquele paciente que tem essas alterações de fragilidade, eles têm uma alteração muito importante na área executiva, nas funções executivas. Então, ele tem dificuldade de planejamento, decisão, executar tarefas, planejar e executar tarefas a longo prazo, médio e longo prazo. E tudo isso numa sociedade moderna, onde a gente está cheios de novidades, cheios de informação, onde todo mundo exige produtividade, todo mundo exige que você fique produtivo por mais tempo, produzindo mais e mais e mais e mais, isso leva a uma queda da capacidade funcional, principalmente se for um paciente idoso com dificuldade de aprendizado. A gente tem como uma âncora química, tanto quanto na fragilidade muscular, quanto na fragilidade cognitiva, a sedação. Quando a gente tem uma sedação profunda por muito tempo, que a gente evita o despertar, ou então o paciente não permite o despertar, a gente tem uma barreira primária que pode promover alterações muito mais importantes, principalmente com aumentar o risco de delírio, uma desorganização crônica do sistema nervoso central, a gente rompe o ciclo circadiano, impacta na massa muscular por conta da mobilidade. Quando a gente fala de delírio e déficit cognitivo, a gente percebe que o impacto disso a longo prazo ele é devastador, principalmente se o paciente for um paciente que tem uma profissão onde ele precise daquela função cognitiva, um juiz, um médico, um advogado, professor, vão ter as suas atividades profissionais muito impactadas por conta dessa alteração neurológica e de cognição que ele adquire no ambiente de UTI e que ele carrega depois na pós-alta. E tem também o domínio psicológico, com transtorno do estresse pós-traumático, síndrome de ansiedades, transtorno de ansiedade generalizado, depressão profunda. E o mais importante quando a gente fala de síndrome de pós-UTI é que essa síndrome de pós-UTI ela é cíclica. Ela não são sintomas isolados. Um sintoma vai alimentar o outro que vai perpetuando esse ciclo. E tudo isso também interfere na dinâmica familiar. Então, a gente fala do PIX do paciente, né? Onde o paciente tem um delírio multidimensional, físico, cognitivo, psicológico, e a família. Geralmente, um cuidador vai ter que ser direcionado para aquele familiar, ele vai ter que mudar a vida dele, gera ansiedade. Muitas vezes, essa pessoa nunca cuidou de uma pessoa enferma, uma pessoa doente, ela não entende muitas vezes quais são os ciclos da saúde e doença, e tudo isso pode gerar uma ansiedade, uma crise, e a família acaba entrando também nessa síndrome pós-UTI, quando o paciente sai do ambiente de terapia intensiva. Então, fardo quase invisível, né? Mais de 50% dos familiares, eles desenvolvem, principalmente, síndrome de estresse pós-traumático e uma depressão crônica, né? Então, de novo, é um ciclo vicioso que se retroalimenta. Imobilidade, hipercatabolismo, o paciente fica mais tempo na UTI, se ele interna de novo, fica mais tempo, precisa de mais intervenções por conta de uma reserva biológica que vai estar sendo depletada a cada internação e a cada manejo. Cerca de 54% dos pacientes que saem da UTI, eles desenvolvem síndrome pós-UTI.
E a nossa função como médico, como intensivista, é perceber esse impacto e conseguir não apenas estubar, zerar a mina, tirar da alta da UTI, mas a gente tem que pensar como é que esse paciente vai resolver a vida dele depois. Como vai ser a vida dele? Qual o impacto físico para ele? Qual o impacto cognitivo? Qual vai ser o ônus social para essa família, para esse paciente? O paciente que sai da UTI, ele tem piora contínua da sua fragilidade. Quando a gente avalia o Clinical Fragility Scale ou Fragility Index, a gente percebe piora de 18% a 20% em até 6 meses. O pior momento para o paciente é no 30º dia depois de alta hospitalar, onde ele impacta mais na fragilidade e onde ele está mais vulnerável, onde vai ter mais reinternação, onde ele vai ter mais complicações metabólicas, inflamatórias, infecciosas, todas essas relacionadas com fragilidades pré-existentes ou fragilidades adquiridas em ambiente de terapia intensiva. O paciente que tem uma doença crítica crônica, né, só 9% volta à independência, 20% vai para casa. E a grande maioria, dependência funcional completo ou morte. Institucionalização, incapacidade de retorno ao emprego, aumento dramático de admissão em 6 meses. Quando a gente fala em terapia intensiva, por exemplo, hospitais particulares, onde a grande maioria dos pacientes tem o nível socioeconômico aumentado, muitas vezes ele pode mudar a sua função, ele pode trabalhar com alguma outra coisa. Agora, no hospital público, onde você tem, por exemplo, um pedreiro que está internado, que só sabe ser pedreiro, um encanador que está internado, que só sabe ser encanador, que depende da sua força física, que depende do seu trabalho, isso gera um ônus para a família, isso gera um ônus social, isso gera um ônus, inclusive, para o país, né? Onde o nosso mecanismo de saúde pública e de previdência social ele vai ficando onerado, onerado, onerado e quase entrando na falência, se já não tiver. A longo prazo, então, de 40% a 58% da população que sai da UTI morre em 5 anos. Quando a gente faz teste da caminhada, cerca de 70% do previsto, mesmo após 5 anos, e o componente físico sempre permanece um desvio padrão abaixo do normal para aquela idade. A gente tem, então, a terapia intensiva, o ambiente de UTI, como acelerador de vulnerabilidade. A imobilidade, a agressão metabólica, neurotoxicidade, o suporte à vida incessante, onde a gente quer manter o paciente vivo sem pensar e sem medir as consequências disso, levam a uma maior fragilidade. Quando a gente pensa num paciente de terapia intensiva, a gente tem minutos de intubação, as primeiras horas, dias, semanas, onde o risco e as intervenções elas vão se somando e vão aumentando também a diminuição, a drenagem dessa reserva metabólica desse paciente. A gente acaba trabalhando num paradoxo, né? A gente consegue hoje manter uma pessoa viva a qualquer custo, mas esse preço que é cobrado é um preço muito alto. E o preço que é cobrado é o preço da fisiologia desse paciente ao longo do resto da vida que ele vai ter. Quando a gente fala de fragilidade, a gente não pode deixar de falar de hipercatabolismo e de desnutrição. Quando a gente fala de paciente idoso, a grande maioria dos pacientes já chegam na terapia intensiva desnutridos, onde eles não conseguem comer uma quantidade de proteína adequada, dentição, disfagia, acesso à alimentação. A degradação proteica é mais aumentada por conta da fragilidade, e na terapia intensiva, essa degradação proteica ela vai aumentar. E muitas vezes a gente não consegue chegar em metas calóricas que a gente
que a gente precisa para esse paciente, quiçá metas proteicas, né? De 1,2 a 2 gramas de proteína por quilo dia. A gente perde cerca de 25 a 50% de massa muscular, pela polineuropatia, pela miopatia, sedação, corticoide, bloqueador neuromuscular. E tudo isso, sinergicamente, vai destruindo uma capacidade de recuperação desse músculo. E a gente tem esse acelerador. A degradação muscular, a sedação, iatrogenia, imobilidade absoluta, e esse ciclo vai se perpetuando até chegar no momento em que o paciente não consegue se recuperar. Quando a gente fala de fragilidade em ambiente de terapia intensiva, a gente tem que falar de delírio. O delírio impacta na qualidade de vida a longo prazo, com perda de memória até 1 ano, paciente com disfunção executiva alterada, e tudo isso muitas vezes começa na percepção do delírio, uma ação mais prolongada, um ambiente inadequado, e o delírio ele não pode ser considerado só um sintoma transitório, ela é uma lesão neurológica aguda. E essas cicatrizes elas podem durar até por anos, com disfunção executiva alterada, transtorno de cognitivos importantes, né? Então, a fragilidade prévia, um senhorzinho que está imobilizado naquele quarto, só conhece aquele ambiente, usa seus dispositivos, óculos, aparelho de surdez, vai para uma terapia intensiva, fica sedado, entubado, de repente ele acorda num ambiente que não reconhece, e aí ele evoluiu com um quadro de delírio, que pode até ser considerado uma inflamação crônica de baixa intensidade que acontece a nível cerebral. Para prevenir, a gente maneja a dor, aliviar essa dor, despertar o paciente, escolher melhor a sedação. Na UTI, a gente fala de redução de incidência de delírio, aumento dos dias livres de coma induzido, né? E menor tempo de ventilação mecânica. Isso se reflete com prevenção da síndrome pós-UTI, proteção contra sequelas cognitivas e, principalmente, o que a gente quer como intensivista, reintegração de funcionalidade daquele paciente. Então, a ideia hoje para terapia intensiva, que precisa manejar uma população mais idosa e mais frágil, primeiro é antecipar. Então, identificar aquele paciente possivelmente frágil, com escalas, né, de medidas de fragilidade, né? Antecipar que esse paciente pode ser um paciente que vai desenvolver um delírio de uma maneira mais fácil do que um outro paciente não frágil, né? E tentar ajustar as intensidades dos objetivos da terapia intensiva para eu manejar e minimizar essas alterações que ocorrem até a longo prazo. A escala clínica de fragilidade é interessante, né? Então, quando a gente pontua com paciente acima de 5, a gente considera que é um paciente muito frágil, então a gente tem que ser um pouco mais intensivo nesse controle para mudar essa trajetória e até mesmo rever aquele furor terapêutico no paciente que não vai ter uma qualidade de vida depois que ele sai da UTI ou do hospital. Aqui eu dei um exemplo de 2 mecanismos, né? O CFS e o Freightley Index, que são medidores para a gente medir fragilidade. E para mudar isso, a gente precisa o quê? Mobilizar o paciente precocemente, né, que é fundamental, e não apenas mobilizar, mas também oferecer oferta calórica adequada, oferecer oferta proteica adequada, porque só mobilizar sem proteína não adianta. Diminuir corticoides, bloqueadores neuromusculares, imobilização absoluta. Quando a gente mobiliza o paciente precocemente, a gente tem uma redução de cerca de quase 2 dias de internação, tempo de ventilação mecânica. A gente consegue sensibilizar o músculo, otimizando a captação dos aminoácidos.
E a mobilidade seria como se fosse uma noradrenalina muscular. Movimentar, mesmo em ventilação mecânica, mantendo um RAS de zero, fazendo o ciclo ergômetro, trabalhando com elástico, é muito importante. Uma oferta proteica, né, de 1,2, 1,5 a 2 gramas por quilo por dia, né? E lembrar também que muitas vezes o paciente chega em ambiente de terapia intensiva é um paciente que é desnutrido prévio, então ele pode fazer uma síndrome de realimentação. Além do fato dele estar exposto ao estresse agudo, ele faz uma autofagia nos momentos iniciais até aquele processo inflamatório agudo ser resolvido. Então, a gente começar com uma caloria mais baixa, com uma progressão mais lenta, tentar chegar em meta calórica em torno de 48 a 72 horas. A gente sabe que o paciente idoso e o paciente frágil têm uma resistência anabólica. E o que seria resistência anabólica? Pequenas doses de atividade física, de proteína e de outros anabólicos, eles são insuficientes para reverter essa resistência, para formar um músculo novo. Então, o músculo fica como se fosse surdo para os sinais nutricionais. Então, a gente tem que partir para outras alternativas. Uma delas, por exemplo, é a leucina, onde a gente tem que ofertar em torno de 2,5 a 3 gramas de leucina por refeição. Não é gramas de proteína. A leucina, ela ajuda a desbloquear uma via metabólica e reinicia a síntese de novas proteínas. Outra coisa também é o exercício físico, principalmente contra a resistência. Tentar ser mais invasivo nesse sentido, não em carga, mas em frequência e movimentos, né? Então, a gente oferta proteína, a leucina, que é o principal, e a atividade física seria um amplificador dessa reversão dessa resistência anabólica. Outro nutriente, né, que seria interessante seria hidroximetilbutirato, que ele bloqueia os sinais de degradação e acelerada do músculo. Então, o uso, por exemplo, de HMB em paciente de terapia intensiva frágil, antes da sua entrada em terapia intensiva, pode ser interessante para diminuir esse bloqueio anabólico, né? E aí a gente consegue ter uma modulação um pouco melhor na síntese proteica com uma diminuição da degradação. Então, leucina com hidroximetilbutirato, mobilização precoce, tentativa de fazer uma supressão catabólica e tentar fazer um balanço proteico e energético um pouco mais positivo. O paciente está em terapia intensiva, ele recebeu alta, foi para o quarto, estamos planejando a alta para casa, a gente tem que pensar na reabilitação pós-alta, porque aquela janela de 30 dias, onde é mais comum o paciente reinternar e ter uma piora, ela está presente. Então, a reabilitação cognitiva é importante, que pode ser começada até mesmo em ambiente de terapia intensiva, na enfermaria e depois em ambulatório. A reabilitação física, que é tentar voltar o paciente às suas atividades diárias, o comer sozinho, o sentar sozinho, usar um vaso sanitário sozinho, e o treinamento funcional, onde ele vai reaprender as atividades diárias, para poder cada vez mais ele se sentir livre, liberto e com autonomia. Tudo isso para promover uma melhora de sua função executiva em até 3 meses. A transição do cuidado é muito complicada. Quando a gente pensa em saúde pública, a saída do paciente do hospital, ela não é o final dos nossos problemas. Se a gente tem, por exemplo, um hospital público único na cidade, a gente acaba conhecendo aquele paciente porque ele vai internar 1, 2, 3, 4 vezes. Então, quando a gente consegue integrar os ambientes de cuidado, primário, secundário, terciário, no ambiente secundário
e primário, a gente consegue reabilitar esse paciente e minimizar esse risco oculto do 30º dia que esse paciente tem. Lembrando que sempre é importante a multidisciplinaridade. A ideia, então, é a alta hospitalar, reabilitação e a independência funcional, onde o paciente vai ter um domínio físico, ele vai melhorar sua fraqueza, mobilidade, autonomia, vai ter o domínio cognitivo, como é a memória da memória, cognição, e o mental, psicológico, humor, principalmente reconstruindo a autonomia. Quando a gente pensa em alta do paciente, como a UTI de alta performance, o sucesso terapêutico é a gente conseguir liberar o paciente com autonomia do ambiente de terapia intensiva e do ambiente hospitalar. Não posso deixar de falar da família como suporte e elo de terapêutica na prevenção da fragilidade pós-UTI. Quando a gente engaja a família ajuda na reabilitação cognitiva, ajuda no suporte nutricional. E a gente tem os bundles, né? Que é o ABCDEF, né? Que vai reduzir a mortalidade, vai diminuir delírio e viabilizar a reabilitação física, né? Onde o enquadramento da família ela é uma peça fundamental para poder ancorar a estratégia de prevenção de delírio e mobilização precoce. A escolha de sedação, despertar e analgesia geralmente depende da equipe, mas a presença da família para fornecer a dieta quando o paciente pode comer via oral, a conversa, o desafio cognitivo, isso é fundamental para a diminuição do pilar, principalmente cognitivo e principalmente psicológico. A gente reduz delírio, a gente reduz a admissão, a gente tem maior probabilidade de alta para o domicílio quando a família está envolvida. O paciente ele come mais, come uma comida mais quentinha. Quem vai se preocupar mais com você? O seu pai, sua mãe, seu filho, ou o enfermeiro que está lá, ou o médico que está lá 12 horas com mais tantos pacientes para olhar? Então, quando a gente cria uma rede de apoio, com uma UTI aberta, com visita flexível, com presença de multidisciplinaridade, diários de UTI para poder ver a construção das narrativas familiares, as dores dos pacientes, as dores da família, a gente vai refinando o nosso cuidado, principalmente buscando a humanização do paciente. Quando a gente fala de UTI de alta performance, quando a gente fala de retorno de autonomia, a gente está falando de humanização. O protocolo familiar, então, entra na UTI, na transição, na fase psicológica e na fase de casa. Outro ponto muito importante, que isso até é um ponto para a gente levantar uma discussão, é que prever a fragilidade também é proteger o paciente. Muitas vezes, posso até dizer que na grande maioria das vezes, a gente não considera esses impactos e nem mesmo a fragilidade, por exemplo, numa avaliação pré-operatória, em que a gente pode avaliar a parte nutricional, se está desnutrido ou não está desnutrido, mas a gente não avalia desmotilidade, a gente não avalia impacto psicológico, a gente não avalia instabilidade, disfagia, alimentação adaptada, oferta calórica antes e depois. Então, tudo isso a gente tem que começar, principalmente a nossa avaliação pré-operatória, porque a gente sabe que aquele paciente vai ser submetido a um evento agudo, um evento grave, e se ele tiver uma reserva metabólica diminuída, que a gente não verificou, que a gente não conseguiu avaliar, esse paciente vai ter um desfecho pior. Então, a nossa ideia é mudar para paradigma. A idade não é sinônimo de fragilidade. O resgate emergencial da UTI, ela tem que dar lugar à pré-habilitação ambulatorial. A gente, em vez de tratar o delírio agudo, tirar uma polifarmácia que esse paciente tem, que pode levar ao delírio.
E a reabilitação pós-dano tem que virar tem que partir de uma otimização fisiológica prévia. Então, a gente precisa rastrear, compartilhar a decisão com diretivas antecipadas. Isso é muito importante quando a gente fala de autonomia do paciente, principalmente antes e depois de terapia intensiva, e prevenir as intervenções fúteis, que aumentam a agressão, que aumentam a imobilidade, que aumentam o delírio, que aumentam o tempo de internação, que aumentam o custo. Quando a gente fala de polifarmácia, principalmente os anticolinérgicos, os azepínicos, os antipsicóticos, têm que ser avaliados, né? E, se possível, promover uma poupança fisiológica para aquele paciente, né? Com uma pré-habilitação de 4 semanas, mais ou menos, com uma dieta adequada, com uma oferta proteica adequada, com nucleotídeos, com alimentos anti-inflamatórios e, principalmente, o exercício resistivo, né? Contra a resistência, né? Quando a gente tem uma poupança, né? Com uma pré-habilitação, a gente tem um resultado mais adequado, né? Que é o ERAS, né? Que é o projeto Acerto. A crononutrição, né? Saber quando alimentar, principalmente se a gente consegue fazer isso antes de uma internação hospitalar, é fundamental para o resultado mais adequado. E o letramento familiar, treinar a família, falar para a família ficar presente, mas quando a gente coloca um indivíduo que vai ficar estressado, ansioso, que não sabe o que esperar nesse ambiente de terapia intensiva, muitas vezes eu vou estar piorando uma síndrome pós-UTI familiar, né? Então, quando o paciente estiver internado em terapia intensiva, estiver sedado, entubado, em ventilação mecânica, com RAS alto, de repente, um momento de eu letrar aquele familiar, educação, o que ele pode esperar, quais são as coisas que vão acontecer, criar projetos de treinamento para esses familiares. Se esse familiar vai ser a rede de apoio em casa, treinar esse paciente, o que ele esperar com uma dieta enteral, o que ele esperar com uma dieta parenteral, ele sabe se ele levantar o paciente, ele sabe ofertar um papagaio, sabe ofertar dieta, sintomas de engasgo, várias coisas que a gente pode, cada hospital, de acordo com a sua vivência, com as suas características, desenvolver projetos de treinamento familiar. E a nossa métrica de sucesso é a reabilitação, onde a sobrevida é muito mais importante, às vezes, do que a vida. Vou terminar a partilha da tela. Excelente aí, Eduardo. Acho que foi um baita Falei pupurri, né? demais, né? A gente não pode ter uma ideia e veja, há uma interseção aí de várias síndromes cada vez mais comuns nas nossas UTIs. Eu acho que é importante destacar isso. Acho que você fez muito bem aí em chamar a atenção com os dados aí do UTIs brasileiras para o perfil aí dos pacientes nossos nas nossas UTIs e chamar a atenção para essa questão bem importante, onde as coisas vão se retroalimentando, né? Uma coisa puxa a outra, enfim. Recente agora eu estava conversando com meus residentes, usando exatamente uma frase que você comentou, que a alta da UTI é só o começo de uma nova jornada aí para o paciente que ele vai enfrentar, e a gente atualmente não se dá muito conta disso. Estamos começando a nos preocupar, a dar importância para esse aspecto, mas é uma coisa que nós ainda não levamos muito a sério. E Eu, existem várias barreiras para isso, né? Mas é importante a gente se conscientizar de quanto o ambiente da UTI é atrogênico e ele contribui e propicia para isso. Daí é importante identificar quem está sob maior risco. Deixa eu te fazer uma pergunta importante. pois não. Você chamou a atenção, Eduardo, para
para a dificuldade do idoso para recuperar músculo, né? O muro ali. E a gente também tem uma dificuldade nossa, que é a dificuldade de você demonstrar evidência, principalmente aí a leucina HMB que a gente usa, a gente não tem ainda nenhum grande estudo que possa nos deixar tranquilos de achar que virou estado da arte usado. Quais são É, para você os aspectos que te levam a considerar a utilização, mesmo dentro de um cenário onde a gente não tem evidências tão robustas acerca de benefício? acaba que é tudo uma extrapolação, né? A gente extrapola os resultados que a gente tem da medicina esportiva, por exemplo, né, para o ambiente de terapia intensiva. Então, o que a gente percebe na medicina esportiva é que a leucina ajuda nesse recomposição muscular, é o principal aminoácido essencial que renova o músculo, o hidroximetilbutirato diminui um pouquinho a degradação, mas o mais importante, eu acho, é a gente atingir a meta proteica, porque hoje a gente nem consegue isso. Dificilmente a gente consegue chegar a 1,5 gramas de proteína por quilo por dia. E aí a gente extrapola para a leucina, para o hidroximetilbutirato, como se fosse o que ia resolver, né? E não é. Talvez nem seja. Se a gente, de repente, começar a conseguir atingir meta calórica e proteica nos nossos pacientes de uma maneira muito mais, não digo agressiva, mas assertiva, talvez a gente tenha um impacto melhor maior do que se a gente comparar, por exemplo, a leucina isoladamente, o whey protein, o hidroximetilbutirato. Outra questão, existe também uma controvérsia, não existe trabalho falando de anabolizantes em terapia intensiva, quando que vai usar, no queimado, tal, não sei o quê. Dificilmente a gente vai conseguir fazer um trabalho quanto a isso, né? E será que a gente não usa na hora errada? Será que a gente usar, por exemplo, um anabolizante logo depois que a inflamação aguda grave acabou, nos primeiros 48 horas, 72 horas, a gente consegue melhorar esse anabolismo, né? A gente quebra aquela barreira anabólica? Não sei. Sem dúvida, Então, são muitas perguntas, né? sem dúvida. Alguma pergunta ou comentário aí, pessoal do chat ou alguém da assistência? Rubens, Fernando, João? O É, João eu... não, amigo. A João está princípio, ocupado não. agora e não pode. A Bom Tchau, gente. professor. O, Então, minha pergunta, Edu, também um pouquinho em relação ao pré-operatório, né, que você estava falando. Eu estava eu tava vendo os protocolos ERAS, né, essas possibilidades de eu ter um paciente antes. Você acha que com 3, 4 semanas é adequado ou com uma semana, um paciente mais agudo, você acha que dá para fazer também? Ó, o protocolo ERAS fala de 10 a 15 dias, né? Mas o máximo que a gente puder fazer, se a gente não puder fazer 10, 15 dias, o paciente vai se beneficiar de uma semana, né? Mas isso geralmente são para as cirurgias eletivas, né? Então, o paciente, principalmente câncer de cabeça e pescoço, né, que são aqueles mais invasivos, onde a gente tem um desgaste nutricional maior, os pacientes tumorais, esses pacientes eles têm um benefício muito grande quando a gente faz uma terapia nutricional prévia associada à atividade física, né? Mas quando eu falo da avaliação pré-operatória, a gente não avalia, por exemplo, o paciente com. Não vejo a gente avaliar ele do jeito que a gente deveria avaliar. Por exemplo, o paciente que vai ser submetido a uma grande cirurgia, a gente pode comparar ele ao paciente que vai ser submetido a uma maratona. Então, se a gente não faz uma avaliação
uso de nutrientes, será que ele consegue usar bem o carboidrato? Será que ele consegue usar gordura? A gente não avalia a parte de instabilidade, o paciente que tem um risco de delírio maior, será que a gente consegue dessensibilizar esse delírio? Então, eu acho que também a gente não consegue avaliar o paciente muito bem antes da cirurgia. Você sabe que o doente agudo com internação não planejada na UTI é muito mais complexo de você enfrentar um doente frágil admitido nessa situação não planejada. E o doente cirúrgico, sem dúvida, é aquele onde dá para a gente tentar, de alguma Organizar. forma, interferir positivamente, né, com essas medidas todas, e ainda assim a gente peca com muita frequência, né, Eduardo? Principalmente no eletivo, né? Eu estava aqui pensando, Eduardo, que é realmente assim uma situação bem difícil, né? Quando tu falaste assim na extrapolação, né, pegando o modelo do atleta para transpor para o doente crítico. Isso é um problema na medicina intensiva, né? E o Ederon lembra bem, a gente sempre conversou sobre isso, de transpor dados, né, de avaliação e otimização dinâmica do paciente cirúrgico para o paciente com sepse. A gente sabe também que a, a orientação, vamos dizer assim, metabólica e, de uma maneira geral, o aspecto genético, não é? A transcrição de genes de mediadores, como citocinas, enfim, ela varia, não é? Então, a minha pergunta é assim, será que é seguro a gente transpor essa possibilidade, pegando dados de pacientes rígidos, saudáveis, que têm uma atividade física intensa, para um paciente que está depletado, que tem já um aspecto epigenético bem comprometido, né, em função da doença. Tu citaste o exemplo do câncer, e é verdade, né? Esses doentes eles já têm Sim. um câncer de esôfago, é terrível, né? Um câncer de pâncreas, né? Quando o doente chega para operar, às vezes ele não consegue é, recuperar, né? E um outro aspecto também, assim, é o second hit, né? Ele já tem o hit da doença, aí ele tem o procedimento cirúrgico, ele vai para a UTI, 5 dias não saiu do respirador, provavelmente vai ter uma PAV, e eu me lembro daquela figurinha do Frank Serra, né? Que ele vai mostrando, né, à medida que vai tendo um hit, o doente vai cada vez mais piorando. Como a gente pode, não é? Eu sei que eu fiz uma salada de fruta, mas como que a gente pode abordar esse tipo de situação, assim, na tua visão macro, assim, disso? Então, depende. Quanto a gente extrapolar dados de medicina esportiva para o paciente de terapia intensiva, eu concordo. São perfis completamente diferentes, né? O anabolismo que o paciente tem em terapia intensiva, inflamado, não é o que acontece com o paciente de esportista, tal, né? Mas é o que a gente, por enquanto, consegue manejar e saber. Com certeza a gente vai descobrir alguma coisa mais para frente, alguma molécula, algum peptídeo que vai reduzir a degradação proteica e a gente vai conseguir otimizar quanto a isso. Quanto à preparação do paciente que vai ser submetido a uma grande cirurgia e vai ficar por muito tempo na UTI, a gente se preocupa muito com a parte médica. E muitas vezes a gente esquece todo aquele ecossistema que envolve o nosso paciente. A família, o trabalho, o que que ele quer, o que que ele pensa, qual que é a expectativa que ele tem e qual vai ser o cuidado dele depois da UTI, né? A gente fala muito de termo de responsabilidade, de você explicar para o paciente as complicações, tal, mas muitas vezes ele assina aquilo lá em cima da hora, em cima da cirurgia, sem um preparo e sem uma ideia do que pode acontecer com ele. Então, vamos imaginar, o paciente operou, fez uma esofagectomia, deu tudo certo, mas ele ficou 3 dias em ventilação mecânica, com uma gastrostomia, ficou com parenteral, porque teve uma gastroparesia, e aí foi acumulando Vem cá. cuidados no paciente que não, Vem cá, meu não amor, eu vou tem colocar essa. o Roblox para você, certo? Vem cá.
Alguém. Achei que estava perguntando alguma coisa. Vão acumulando cuidados com intercorrências que a gente nunca sabe para onde vai. E ele não sabe o que pode esperar. Eu assisti uma aula esses dias de uma pós-graduação que eu estava fazendo, e a pessoa ela fala, sim, extrapolando para o que a gente está falando hoje. A gente vivia numa época de mecanicismo. O hospital funciona. Qual que é a função do hospital? Curar, tirar da UTI, curar aquela doença, operar a vesícula, operar o câncer. A escola funciona. O que que é? O que é que ela ensina? Ela gera disciplina, né? E a gente mudou. A gente mudou para uma era de informação, onde tudo virou informação. E essa era de informação, muitas vezes, traz uma sobrecarga emocional, psicológica, cognitiva, que a gente não mede no paciente quando sai da UTI. Então, igual o exemplo que eu dei, imagina um juiz que precisa, bem que o juiz hoje está meio complicado, judiciário, né? Vamos falar de outra coisa. Tem que ter cuidado, Um né? engenheiro, um engenheiro que sai da UTI, que trabalha com projetos, mexe com 100 pessoas, e de repente ele ficou por mais tempo, teve aquele impacto cognitivo, e ele tem dificuldade de função cognitiva, por exemplo, a vida do cara não acabou, mas mudou muito, né? Sem dúvida. E é um impacto que a gente não mede e que a gente não antecipa, por exemplo. Sim. O Eduardo, a Eliana faz aqui uma pergunta que ela chama atenção para um aspecto que nós, habitualmente, quando o nosso paciente chega, a gente se preocupa muito em saber quais as comorbidades, mas a questão da avaliação da fragilidade, ela ainda fica um pouco escondida aí, fica um pouco de lado. A gente tem alguns scores, né, e a gente precisa difundir um pouco mais e trazer isso para a prática. Qual que você acha mais prático para usar dos scores de fragilidade que a gente tem adaptados para o doente crítico? Você está dizendo de avaliação de cognição? Não, de fragilidade. Fragilidade. O Fragility Index ele é melhor, mas o CFS ele é mais fácil de fazer. É, Então, eu acho que o mais importante é fazer. Igual quando a gente tem o score de desnutrição, que a gente usa o NRS 2002, que é fácil. Mas tem, por exemplo, como é que é o nome daqueles de UTI que fugiu o nome? Que é difícil. Então, nutrição? o que é importante é a gente avaliar. Tá. E você começando a usar, você cria o hábito, enfim. O Marcos E aí Nance você vai escalando, né? é, o Marcos Nance está perguntando aqui sobre o uso do balanço nitrogenado nesses pacientes, se vale usar para poder, de alguma Depende. forma. Depende muito do paciente. Depende muito da comorbidade. E depende muito também se é um paciente frágil inicialmente e se é um paciente que tem por exemplo, uma desnutrição prévia. Se for um paciente previamente desnutrido, quanto mais parâmetros a gente puder usar para poder chegar no estado nutricional mais adequado, é melhor. Agora, se for um paciente que vai ficar 2, 3 dias em terapia intensiva, não existe necessidade. Perfeito. A Suzana quer fazer um comentário aí, Suzana, pode fazê-lo. Boa noite, pessoal. Parabéns, Eduardo, pela aula excelente. Eu queria aproveitar porque hoje, por coincidência, eu participei da banca de doutorado do Gabriel, aluno do Bruno, lá da USP, e o assunto foi a relação entre doença crítica persistente e infecções na UTI. E o trabalho dele é muito interessante, porque você falou de PICS, né? A gente conhece aquela síndrome que o Fernando falou, que é a síndrome da inflamação, hipercatabolismo e, e o que mesmo? Já esqueci. Prolongada. E aí tem a doença crítica crônica, e é um conceito que veio aí de 3, 4 trabalhos, um do Canadá, da França, um do Japão.
E ele fez um trabalho muito legal, porque ele queria mostrar que hora que o doente crítico agudo, dentro da UTI, ele se torna um doente crítico crônico. E ele pegou os componentes, na primeira fase do estudo, ele pegou os componentes da fase aguda do SAPS e os componentes da fase crônica do SAPS, mais o índice de fragilidade, mais o índice de Charson. E aí ele vai calculando a mortalidade predita, dia a dia, e até chegar num ponto no qual o componente, os antecedentes do paciente, ou seja, o componente crônico, ele tem mais força e mais preditivo de morte do que os componentes agudos. Ou seja, a partir do momento que o nosso doente está na UTI, ele, de repente, esse eu estou falando do agudo grave, ele tem um cross point lá em que a doença aguda deixa de determinar a chance dele morrer e o componente crônico passa a determinar. E é muito interessante porque ele achou no Brasil o 15º dia, 75 mil pacientes incluídos, em comparação com 10 dias de outros países, mas um dado muito legal, 1 em cada 5 pacientes da UTI, ele vira doente crônico, doença crítica persistente, mas eles utilizam 40 e poucos por cento dos nossos recursos, de leito, etc. Então, a importância disso aí, né, do que você falou, não só do idoso, mas do paciente frágil, mas dessa doença crítica persistente. Esse trabalho dele vai ser publicado logo no Critical Care Medicine, e é um trabalho que vale a gente ler, que está muito, muito robusto, muito legal o trabalho dele. Doutora, inclusive, vai de encontro com minha tese de mestrado. Vocês devem conhecer o doutor Henrique, do Ceará, Sim, conheço o Henrique. nutrólogo. Aham. Ele Sim. foi meu orientador na tese, né? E a ideia foi a gente criar um aplicativo para avaliar uma população idosa, e essa população idosa, a gente avalia disfagia, a gente avalia mobilidade, a gente avalia sarcopenia, e a gente cria indicadores daquela população, a gente cria alertas para aquele indivíduo, ele é identificado como risco, né, para desenvolver uma doença, internação, tal, não sei o quê. E a gente tenta criar, a gente criou uma BI também para poder fazer a avaliação daquela população. Então, se a gente pensa nesses mecanismos de sociais, medicina preventiva, intervenção primária, secundária, terciária, hoje, com o advento da inteligência artificial, do machine learning, a gente consegue traçar uma trajetória para o paciente, inclusive em saúde, pensando em saúde pública, numa avaliação, numa recuperação melhor pós-alta da UTI, diminuindo a dependência desse paciente, diminuindo o custo e melhorando a autonomia desse paciente depois que ele sai do hospital, né? O Eduardo, a Daniela aqui faz uma pergunta, eu acho que é mais até uma provocação, de que os anabolizantes, além dos grandes queimados, aí tem outros perfis de pacientes, como trauma raquimedular, enfim, que poderiam se beneficiar, ou talvez até outros, e que a gente talvez fique até um pouco inibido de utilizar a droga, e É. isso acaba contribuindo para que não se tenha volume para estudar, por conta aí das polêmicas do uso da droga. O que você acha desse comentário aí da Daniela, Eu que acho, eu acho limite aí a importante produção a gente sempre científica? levantar. Desculpa. Hum. Eu acho sempre importante a gente levantar essa lebre, porque eu acho que a gente usa pouco e quando a gente usa na hora errada. É muito comum. O paciente está na UTI, tracostomizado, não mobiliza a secreção, e aí você já não tem mais o que fazer. Ah, vamos fazer o anabolizante. Eu não acho que é por aí. Eu acho que a gente tem, se for para usar
teria que usar mais precocemente, e eu vou além, na hora que acaba o evento agudo, aquele processo inflamatório agudo. Talvez esse seja a hora da gente usar. É a hora que o paciente muda do anabolismo, com aquele balanço nitrogenado negativo, gasto muscular, tal, que a gente passa para reabilitação, ainda em terapia intensiva, depois do terceiro dia de inflamação aguda. Só que não tem como a gente trabalhar isso, né? É difícil a gente fazer um trabalho duplo cego, randomizado, nesse sentido, Sem né? dúvida. Eu acho que a gente usa pouco, a gente devia usar mais. Só que a ética e a sociedade, elas travam um pouquinho a gente nesse sentido. Tem um aspecto também, não é, Eduardo, que é a resposta inflamatória. Os estudos da década de 80, né, em animais que tentaram abolir a resposta inflamatória, os animais que usaram É, esses inibidores morreram mais. tá, vocês um Morreram Então, o que a mais. pouquinho. gente precisa é dosar essa resposta, é achar Ah, tá. Quer que eu limpo você? e isso não existe. Então, para fazer essa Não. otimização, eu acho bem complexo, né? Bem difícil, É, porque, assim, em sepse, por exemplo, assim, TNF, principalmente interleucina 1, não é? Que é um mediador importante, né? De quebra de músculo, né? Eu sempre digo para os residentes, né? Quando a gente tem dor muscular na gripe, é o músculo quebrando pela interleucina 1. Não é? Então, na doença crítica, isso acontece, mas a gente não tem como mensurar, né? E o que não é é, mensurável se torna incapaz da gente conseguir ter um approach preciso, né? Eu acho que é, essa é uma dificuldade, né? é. A gente não sabe a dose, não sabe a hora e não sabe em quem. É, Sem exato. dúvida. Agora, aproveitando aí o Fernando, que é o mais jovem aqui, que está há pouco tempo trabalhando em terapia intensiva, é indiscutível que o perfil do paciente da terapia intensiva mudou. Hoje a gente tem uma população de pacientes mais idosos, consequentemente mais frágeis, que, que respondem ao primeiro hit e sobrevivem e, consequentemente, vão estar expostos aos múltiplos hits, que com maior frequência vão ter a doença crítica crônica, como a Suzana muito bem aí chamou atenção, vão estar mais sujeitos às complicações e heterogenias da UTI, à exposição de drogas, sedativos, à imobilidade, enfim, está muito claro que todos os fatores nos trazem a demanda de começar a olhar diferente, de começar a mudar o nosso mindset da maneira como a gente aborda esses pacientes. Qual a tua impressão sobre isso, Eduardo? Eu concordo, doutor Everon. Eu vou até um pouco além. Eu estava conversando com um colega na UTI um dia desses, por exemplo, o paciente vai ser submetido a uma cirurgia cardíaca. É uma cirurgia grande, complexa, ele vai ficar pelo menos 3 dias na UTI. A visão do cardiologista é uma, a visão do anestesista é outra, tem visita pré-anestésica, tem avaliação pré-operatória. Por que de repente o intensivista não pode estar nesse papel também de fazer uma avaliação com o olhar do intensivista antes de uma grande cirurgia? Cada um tem um olhar diferente, cada um sabe onde o calo dele vai apertar. Então, de repente, ele pode participar também nesse processo antes mesmo do paciente entrar em terapia intensiva. Uma outra coisa que eu também percebo, que é muito complicado, dependendo do lugar onde você trabalha, é o furor terapêutico. Muitas vezes, o colega, por motivos X, Y, Z, acaba não achando que não fazer uma diálise, não submeter o paciente a uma outra intervenção, ou não invadir o paciente, ele vai estar errando, ele vai estar deixando de oferecer o máximo para aquele paciente. Mas muitas vezes, aquele máximo que ele vai estar oferecendo para aquele paciente vai ser uma perpetuação de fragilidade, de entrar no estado crítico crônico, uma qualidade de vida pior, um resultado pior no final da linha, né?
Então, fazer o que precisa para quem precisa e, de repente, colocar o intensivistas fazendo parte de processos diferentes, além de apenas em terapia intensiva. E aí tem uma outra coisa, Eduardo, dentro da UTI, porque o especialista, ele infelizmente, muitas vezes compartimentaliza o paciente. Sim, Eu sim, sou de uma determinada especialidade, eu só olho para aquilo. sim, Vem um outro, ele só olha para o seu sistema, não é? E o intensivista, ele vê o doente como um todo. E a exatamente. visita, ela vai durar 30 minutos, 40 minutos, e é um retrato. O intensivista, ele tem a visão linear, não é, do tempo todo do paciente. Então, isso muitas vezes, inclusive, gera conflito, né? Sem Com dúvida. certeza. Ah, alguma pergunta, algum comentário aí, pessoal? Acho que foi muito bom a gente ter sido provocado aí com esse assunto. Acho que é um assunto que cada vez tem ganho mais relevância. Ele circula por toda a UTI, desde intervenções, como o Eduardo bem chamou a atenção, preventivas no pré-operatório, para os pacientes que têm admissão planejada na UTI, mas também para os nossos pacientes que sobrevivem ao primeiro HIT e acabam tendo uma evolução de doença crítica crônica e que a gente precisa ficar atento, e principalmente com a ideia de que a síndrome pós-UTI do paciente e da família estão na ordem do dia. A gente às vezes perde a magnitude do quanto isso afeta os nossos pacientes depois da saída da UTI. Tem muito paciente que tem problemas econômicos, que tem problemas de divórcio, famílias são desestruturadas. É sem dúvida um problema muito, muito sério e que a gente tem que ter hoje como objetivo não apenas salvar o paciente, mas recuperá-lo para voltar à sua vida na plenitude. E por isso passa um cuidado importante com todos esses aspectos que o Eduardo chamou a atenção. O aspecto da preocupação com a nutrição, com a mobilidade, com as condições prévias, como a Suzana assinalou para a gente. Esse é um ponto muito importante, né? Chega um momento que essa bagagem prévia do paciente, a fragilidade, as comorbidades, o músculo que ele tem, a reserva muscular, vão pesar muito mais do que o insulto agudo aí para o seu desfecho. E a gente tem que tentar, na medida do possível, interferir nisso para poder livrar o paciente dessa espiral, como o Eduardo muito bem denominou aí no tema da sua apresentação. Muito obrigado aí, Eduardo, por trazer para Eu nós que essa agradeço. discussão bem relevante. Eu que agradeço a oportunidade. É bom falar com pessoas que estão engajadas, né, na vida de terapia intensiva, né? E não é para ser mais uma angústia, né? Mas é para ser um sinal de alerta, né? Para a gente lembrar que a gente sempre tem que promover o bem, né? E muitas vezes a gente querendo promover o bem, fazer o bem, a gente está fazendo mal sem querer, né? Bem para quem? Isso aí. Muito obrigado, turma. Boa noite para vocês aí. Até a próxima semana. Você, Fernando, pode falar. Edu, um grande abraço. Boa Fernando, noite. Obrigado. abraço. Até mais, Tchau, pessoal. pessoal. Tchau, Tchau, tchau. 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 Um abraço.